Olá, meu nome é Ana Luísa Jacobi e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos bens de luxo, bens de consumo e a nova lei de licitações, a Lei 14.183. O Dr. Murilo Jacobi gravou para vocês um vídeo explicando como é que funciona essa questão, que está disposta no artigo 20 da nova lei, sobre os bens de consumo e a vedação para a contratação dos bens de luxo. E aqui a ideia é complementar e tentar ajudar vocês, gestores públicos, para aplicar a nova lei de licitações. A primeira questão que ainda permanece é que até o momento só o Poder Executivo Federal editou um decreto especificando como que funciona essa distinção entre os bens de consumo e os bens de luxo pela nova lei. Isso significa que tanto o Poder Judiciário Federal quanto o Poder Legislativo Federal ainda não podem fazer contratações de qualquer tipo de bens de consumo com base na nova lei de licitações, o que é uma pena. A segunda questão, que pelo que a gente verificou no âmbito dos estados, parece que até o momento só o estado do Mato Grosso também fez essa regulamentação no âmbito do Poder Executivo. Portanto, não pode aplicar a nova lei, os outros poderes e os outros estados, municípios. Um outro ponto de atenção é que o decreto federal ele foi muito amplo. Ele prevê uma fórmula das ciências econômicas para você distinguir o que é um bem de consumo com base na elasticidade, fazendo um comparativo com a renda. É uma fórmula um pouco complexa, mas ele utiliza alguns parâmetros para tentar ajudar o gestor público, que também são muito amplos, né? Questão de ser um bem de ostentação e, em outras palavras, nesse sentido amplo. Então, a nossa recomendação de todos nós, professores daqui, é que você pode baixar no seu órgão como que vai funcionar isso de uma forma um pouco mais esmiuçada. Então, utilizar o decreto federal, mas definir de uma forma mais clara o que é o bem efetivamente de consumo e o que é bem de luxo e o que está vedado para vocês. Então, a gente sabe que isso é difícil você definir na prática, mas existem algumas questões que podem te auxiliar, como verificar bens da mesma natureza, da mesma qualidade técnica e alguns que tenham alguma perfumaria a mais, que aí seria vedado. A ideia é que sempre o gestor público que utiliza do dinheiro público, ele não tem que trabalhar com luxo, mas com a qualidade que é necessário para o desempenho das suas atividades. E aí é interessante lembrar também que bens de consumo não são serviços, a aquisição de bens, então compras, não são serviços e também não são aqueles voltados para a sociedade. A ideia do consumo é aquela efetivamente consumida pela atividade administrativa. E aí abrange os tangíveis e intangíveis, então veículos, comida, alimentação, computador. E permanece também aquela dica que o Dr. Murilo deu para vocês. É possível comprar um Mac. A administração pública pode, mas é isso que justifique por que ela precisa comprar um computador dessa marca. Porque no desempenho da atividade de comunicação é muito usual precisar de um computador desse nível para poder fazer o design e questões desse fim. Então, a recomendação é que se justifique o motivo dessa contratação para que ela fique enquadrada como estritamente necessária para o desempenho daquela atividade. Uma outra questão que a gente ponderou foi que a doutrina como um todo diz que esse artigo 20 ele vem de uma decisão política com o intuito de evitar compras de luxo ou como aquela polêmica compra do STF de lagostas e vinhos importados de alta premiação. E aí a gente traz uma sugestão para aprimoramento da gestão pública. Veja, o Tribunal de Contas ele proferiu um acordo em 2019 falando que aquela contratação de lagosta e vinhos tão polêmica do STF, ela seria permitida se tivessem duas autoridades presentes. Então, poderia ser consumida a lagosta e o vinho. O que a gente entende? E até a própria crítica foi feita em relação a isso nos veículos midiáticos, que duas autoridades é um termo muito abrangente. 2 ministros do STF podem ser consideradas duas autoridades. Mas que, a partir do momento que você define qual que é a função que é desempenhada, isso se é uma atividade de representação, de cunho diplomático, para receber uma autoridade do exterior, você está mais munido, mais protegido em relação àquela compra e também você tem um critério mais objetivo.
Porque os ministros do STF, no desempenho das atividades triviais, administrativas e no desempenho da sua função de elaborar acordos, de receber advogados e de analisar processos, ele não precisa de consumir lagostas e vinhos. Por isso, o ideal é que você foque na função. Então, no seu órgão, você baixe essa regulamentação própria, especificando qual função é permitir a compra de um artigo de superior qualidade, desde que justificado para aquele desempenho daquela atividade. Essa é a nossa recomendação para que vocês possam aplicar a nova lei, mas lembrando, que eu falei no começo, que o Dr. Murilo também já apontou, que permanece essa necessidade de regulamentação pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo Federal e pelos estados e municípios. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Continue assistindo o nosso canal para saber mais sobre licitações, contratações e tudo relacionado à gestão pública.